O magnetismo é definido como fenômenos associados a forças produzidas entre circuitos elétricos ou entre magnetos. Os primeiros fenômenos foram observados no século VI a.C., lá na região de Magnésia, na Grécia. Daí o nome magnetismo. Um campo magnético é formado a partir de correntes elétricas e é constituído de dois polos, o polo norte e o polo sul, sendo que as linhas de campo saem do polo norte e vão em direção ao polo sul, sem se cruzarem. Além disso, quanto mais linhas de campo, maior a intensidade do campo naquela região. O campo magnético é o princípio de funcionamento dos ímãs, aqueles pequenos objetos que atraem metal que colamos nas geladeiras, etc. Apesar de haver estudos nessa área, até hoje não existe um ímã com apenas um polo. Ou seja, mesmo que quebrarmos um ímã ao meio, automaticamente ele cria dois novos polos, por menor que esses sejam. O próprio planeta Terra é um ímã gigantesco e o seu campo magnético é um dos principais responsáveis pela possibilidade de vida, pois é ele que bloqueia os inúmeros raios ionizantes que vêm de todo o espaço e tentam adentrar o planeta, diminuindo assim a radiação que chega até a superfície da Terra. Os polos magnéticos do planeta estão próximos cerca de 13 graus dos polos geográficos, estando o sul magnético próximo ao norte geográfico e o norte magnético próximo ao sul geográfico. E é baseado nisso que as bússolas e outros instrumentos de navegação como o GPS funcionam. O campo magnético da Terra ele é bastante complexo, pois sofre distorções constantes devido aos ventos solares. Ele caminha cerca de 55 mil quilômetros por ano, e essa movimentação é a responsável pelo fenômeno de inversão dos polos, que ocorre a cada 450 mil anos aproximadamente, tendo a última inversão ocorrido há cerca de 42 mil anos atrás, resultando em graves consequências para a vida do planeta, como grandes mudanças climáticas e a extinção dos neandertais e da megafauna presente na época. Outro fenômeno resultante do campo magnético terrestre são as auroras boreais e austrais. Elas surgem quando elétrons altamente energéticos que vêm dos ventos solares viajam pelo campo magnético terrestre e interagem com moléculas de gases presentes na atmosfera, liberando assim diversos fótons luminosos, que variam sua cor de acordo com o gás e a energia liberada na reação. Voltando aos ímãs, é uma propriedade deles a atração e a repulsão de acordo com a interação dos polos. Se dois polos diferentes estiverem próximos, como norte-sul ou sul e norte, eles irão se atrair. Porém, se dois polos iguais se aproximarem, como norte e norte ou sul e sul, eles irão se repelir. Essa interação entre os ímãs ocorre sem eles mesmos se encostarem. Mas como isso é possível? Bom, isso é possível devido à força magnética, que é uma força exercida por um campo magnético sob uma carga que se move sobre ele. Essa força pode ser calculada pelo produto do módulo da carga com a velocidade de deslocamento dela, a intensidade do campo e o seno do ângulo entre o vetor velocidade e o vetor campo, como podemos ver na equação F é igual a Q VB seno de θ, em que a força F é medida em Newton, a carga Q em Coulomb, a velocidade V em metros por segundo e o campo B em Tesla. Para sabermos a direção da força, usamos a regra da mão esquerda, em que o indicador aponta para a direção do campo, o dedo médio aponta para a direção da velocidade e o polegar, assim, apontará para a direção da força. Lembrando que caso a carga for negativa, devemos inverter o sentido da força. E por fim, caso a força magnética seja gerada por uma corrente elétrica em um fio condutor, podemos calculá-la pelo produto da intensidade do campo com o valor da corrente, o comprimento do fio e o seno do ângulo entre a corrente e o campo, como podemos ver também na equação F é igual a B vezes I vezes L vezes seno de θ, em que F é a força medida em newtons, B o campo magnético em Tesla, I a corrente em ampere e L o comprimento do fio em metros. Essa interação entre magnetismo e eletricidade gera diversos outros fenômenos e possibilidades.
mas isso já é assunto para outro vídeo.